gente, eu sou a Bárbara e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história do caso PC Farias, que vocês me pedem bastante aqui no canal. Antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e dá uma olhadinha nos outros vídeos aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então bora começar o vídeo. Era 1990 e Fernando Collor tinha acabado de tomar a posse da presidência do Brasil. Em menos de 3 meses depois, começaram a surgir algumas denúncias de corrupção no governo. De acordo com acusações, Paulo César Farias, tesoureiro do presidente, montou e operou um esquema de comissões e tráfico de influências. Aconteceu muita coisa naquela época, Fernando Collor renunciou à presidência, mas ainda assim aconteceu seu impeachment. PC Farias foi indiciado em 41 inquéritos e teve sua prisão decretada no dia 30 de junho de 1993. Nesse mesmo dia, Paulo César Farias sumiu e depois de um tempo ele fugiu do Brasil. Ele passou por vários países até que no dia 20 de outubro ele foi encontrado pelo repórter Roberto Cabrini em Londres. Quando ele ia ser extraditado para o Brasil, ele fugiu novamente, mas ele foi preso em Bangkok. PC foi julgado e condenado a 4 anos de prisão por sonegação fiscal e a 7 anos por falsidade ideológica. Ele cumpriu 1/3 de sua pena e no dia 28 de dezembro de 1995, ele recebeu liberdade condicional. Na cadeia, ele conheceu uma mulher chamada Susana Marcolino. Ela tinha 24 anos a menos que ele. Certa tarde, ela foi levada até a cela que ficava no Corpo dos Bombeiros, onde PC cumpria a pena, por uma mulher que já trabalhava em uma das empresas de PC. E a partir de então, eles passaram a namorar. Depois que PC recebeu a liberdade condicional, Susana passou a ter uma vida de princesa. Ela ganhou joias, roupas caras, carro e uma generosa conta bancária e até abriu uma boutique chamada Lady Blue em Maceió. Ela passou a ser vista frequentemente com PC a bordo de uma luxuosa BMW branca conversível. No ano de 1996, PC ia depor numa CPI dos empreiteiros. Essa CPI ela investigava a relação dos empreiteiros com o governo. No dia 23 de junho de 1996, PC Farias e sua namorada Susana Marcolino foram encontrados mortos, ambos com um tiro no peito de pijama em cima da cama da casa de praia de PC, que ficava em Guaxumã, no litoral norte de Maceió. Então PC foi encontrado morto menos de uma semana antes do dia que ele iria depor nessa CPI. Então, nós vamos às hipóteses do que poderia ter acontecido com PC e sua namorada. Logo de cara, quando os investigadores chegaram à cena do crime, a hipótese foi de que se tratava de um crime passional. Susana tinha comprado uma arma calibre 38 12 dias antes do crime acontecer, então a hipótese dizia que Susana tinha matado o PC e depois tinha se matado com um tiro no peito. Ela teria feito isso porque PC estava pensando em terminar o relacionamento. Nós não sabemos disso com certeza, obviamente porque os que poderiam dizer pra gente estão mortos, mas algumas coisas aconteceram que comprovariam essa hipótese. Como o fato de Suzane ter ligado várias vezes para o telefone de PC e PC não ter atendido, né? Esses registros foram conseguidos nas operadoras de telefone. Além do fato de que PC tinha ligado diversas vezes para uma mulher chamada Cláudia Dantas, com quem aparentemente ele estava traindo Susana. Também o que comprovaria essa hipótese é que Susana, no dia do crime, realizou uma ligação para um dentista que tinha atendido ela na cidade de Santo André, e nessa ligação ela dizia: "Eu nunca vou esquecer você. Em algum lugar ou no outro mundo eu ainda vou te encontrar." 11 peritos foram levados à cena do crime. Estes foram liderados pelo legista Badam Palhares e eles concluíram que sim, Susana tinha matado o PC e depois se suicidado. O legista Badam Palhares foi responsável, né, pelo laudo que comprovava e dizia diversas coisas da cena do crime, e esse laudo comprovava a questão do suicídio. Haviam 4 seguranças de PC na casa aquela noite, e eles contaram que PC e Susana haviam jantado com Augusto, que era irmão de PC, então Augusto Farias, e sua namorada Milane, e depois que as visitas foram embora, os seguranças disseram que ouviram Susana e PC discutindo. O revólver comprado por Susana foi encontrado ao lado dos corpos na cena do crime e foi encontrado pólvora em sua mão. De acordo com especialistas, todo crime é resultado de uma equação de 3 variáveis. É preciso ter motivo, instrumento e oportunidade. E Susana atendia aos 3 requisitos.
O motivo, que seria o fato de PC estar querendo terminar com ela e ele também tinha outro relacionamento. O fato de PC estar bêbado aquela noite, o que deixava ele vulnerável, pois eles tinham bebido naquele jantar. E a arma que ela havia comprado 12 dias antes daquele dia. Mas essa hipótese não convenceu muito, nem a população e nem alguns peritos e investigadores que trabalhavam na área. Até porque PC morreu apenas uma semana antes de depor no STF sobre suposto pagamento de suborno aos membros do governo de Fernando Collor. PC era considerado uma caixa preta, ele tinha muitas informações a respeito de muitas pessoas importantes. Ele até chegou a dizer um dia que escreveria um livro contando todos os detalhes de seu esquema, porque ele não pagaria sozinho por aqueles crimes. E você, se convenceu dessa hipótese? Bom, se você se convenceu ou não, agora eu vou contar pra você algumas outras opiniões de especialistas que diziam que aquilo não se tratava de um assassinato seguido de suicídio, mas sim de 2 assassinatos. Não demorou muito pro caso tomar uma gigante repercussão. Especialistas e peritos começaram a refutar o laudo feito pelo perito que havia dito que se tratava de um assassinato seguido de suicídio. Jorge Sanguinetti, um professor de medicina legal, foi um dos primeiros a contestar a tese de suicídio. Em 1999, uma série de reportagens da Folha começaram a derrubar o laudo feito por Badan Palhares. Isso porque Suzana tinha uma determinada altura no laudo feito por Badan e depois a Folha descobriu que não estava verdadeira aquela altura colocada no laudo. Na verdade, Suzana tinha menos de 1,60 m, mas isso só foi tão notável porque Badan Palhares disse que se a altura de Suzana tivesse errada, todo o laudo dele também estaria. No laudo dele constava que Suzana tinha 10 centímetros a mais do que ela realmente tinha. A diferença na altura de Suzana, associada à trajetória da bala que ela teria tirado contra ela, dificultou totalmente a tese de suicídio. Sabendo a real altura de Suzana, pela localização do ferimento, pelo local que PC estava e pelo ângulo do disparo, Suzana só poderia ter atirado em PC se ela estivesse levitando. Outras dúvidas começaram a aparecer, então foi preciso realizar outras perícias nos corpos de Suzana e PC. E para isso, os 2 corpos tiveram que ser exumados. O novo exame realizado na mão de Suzana comprovou que sim tinha pólvora, mas não tinha nem chumbo, nem bário, nem antimônio, que são elementos que teriam se realmente ela tivesse realizado o disparo. A quantidade de pólvora encontrada na mão de Suzana poderia ser apenas do fósforo que ela usava para acender seus cigarros. Uma coisa que me chamou a atenção também foi o depoimento dos seguranças que estavam na casa de praia de PC. Eles estavam lá para proteger PC, né? Eram contratados dele. E eles disseram que não ouviram nenhum barulho de tiro. O que achei muito curioso pelo fato deles terem dito que ouviram Suzana e PC discutindo aquela noite. Como que eles conseguiram ouvir 2 pessoas discutindo, mas não ouviram barulho de tiro? Testes foram realizados posteriormente, né? Os peritos eles fazem testes de que eles atiram lá dentro para saber se os seguranças poderiam ter ouvido ou não. E nos testes, deu que dava para ouvir sim o barulho dos tiros, inclusive a imprensa que estava fora da casa conseguiu ouvir. Não foi encontrada nenhuma digital na arma que estava na cena do crime. Outro fato é que uma médica analisou e confirmou que PC tinha morrido 4 horas ou mais antes que Suzana. E sabe esse horário que ele morreu antes que Suzana? As ligações que ela fez para esse dentista que eu tinha contado, supostamente ela teria realizado depois que PC já estava morto. Mas um perito analisou as ligações e conseguiu ouvir alguém batendo na porta durante a ligação e uma voz falando com a Suzana. Bom, se teoricamente PC já havia morrido no momento em que Suzana ligou para o dentista, de quem seria aquela voz falando com ela? Bom, o celular de Suzana sumiu da cena do crime e nunca mais foi encontrado. Mesmo com as dúvidas trazidas à luz, depois de um segundo laudo ser realizado, o caso prosseguiu arquivado. Em 1999, o ex-governador de Alagoas, Geraldo Bulhões, disse na CPI do narcotráfico que o legista Badan Palhares tinha recebido 400 mil reais de Augusto Farias, que é o irmão de PC Farias, para falsificar o laudo da morte de PC e Suzana. Posteriormente, foi detectado que Badan Palhares movimentou mais de 2,5 milhões de reais em sua conta no período de 1995 e 1999 e aquele dinheiro não condizia com o dinheiro que ele ganhava. Então, ele era suspeito de produzir falsos laudos encomendados.
Por conta disso, a morte de PC passou a ser novamente investigada. Augusto Farias foi indiciado de ser o autor intelectual da morte de PC Farias e Suzana, e os 4 seguranças que estavam na casa de PC para protegê-lo aquela noite, foram indiciados por omissão. Então, gente, no caso da omissão dos seguranças é o seguinte, eles não são acusados de cometer o crime em si, mas sim pelo fato de que eles estavam lá e eles tinham o dever legal de proteger PC Farias e não fizeram. Isso que quer dizer a omissão nesse caso. Augusto Farias tinha foro privilegiado e por falta de provas o seu inquérito foi arquivado. Apenas os 4 seguranças de PC Farias, que eram os cabos Adeildo Costa dos Santos, Reinaldo Correia da Silva Filho, bem como os soldados José Geraldo da Silva Santos e Josemar Faustino dos Santos, foram a júri popular e o júri decidiu o seguinte. O júri entendeu que foi sim um assassinato, que haveria sim uma terceira pessoa no quarto que teria matado Suzana e PC. Eles não acreditaram na tese de suicídio. O júri decidiu absolver os seguranças por clemência. Ah, e uma curiosidade é, quem pagou os advogados dos seguranças foi Augusto Farias. De acordo com Jorge Sanguinetti, não há crime passional com apenas um disparo. E o tiro deflagrado ele foi de profissional. Jamais teria como Suzana dar um tiro tão certeiro no peito de PC Farias. Foi concluído então que PC Farias foi assassinado por queima de arquivo e Suzana, sua namorada, apenas era a pessoa errada no local errado. O celular de Suzana nunca foi encontrado e o autor do crime permanece desconhecido. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve aqui no canal e aproveita e já me segue lá no Instagram também. Beijo, gente! Até o próximo vídeo.